Fala galera do canal Growth Experts, você sabe qual remada escolher no seu treino de costas? Por exemplo, aqui a gente tem uma low roll, que é uma remada tradicional, sem apoio, apenas o pé apoiado, e aqui você pode variar as pegadas. Aqui a gente tem uma remada com apoio no peito, onde ela incentiva uma pegada mais fechada ou pronada, mas ainda assim com a pegada baixa, ou seja, um movimento mais próximo do quadril. E aqui a gente tem uma remada sentada, onde você consegue fazer com apoio no peito e uma puxada mais alta. Você sabe a diferença entre eles? Qual você vai escolher no seu treino? O que é que muda na ativação muscular? Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final porque eu vou mostrar para vocês formas de variar as remadas e fazer com que músculos diferentes sejam ativados e você consiga diversificar o seu treino apenas utilizando remadas ou de acordo com o seu objetivo ou para que você consiga englobar todos os tipos de estímulo num treino só de costas e fazer com que ele se torne muito mais eficiente. Então simbora. Primeiro que a gente vai aprender. Sempre que eu tenho uma remada onde eu tenho um apoio no peito, a intenção é fazer com que esse apoio, deixa eu puxar aqui, crie uma tração, ou seja, uma força que me empurra para trás. Então quando eu pressiono o peito para cá, ele me empurra para trás. Enquanto o peso, quando eu puxar, ele está me empurrando nessa direção. Então eu tenho uma força atuando para lá e eu tenho uma força atuando para cá. A gente chama isso de tração. E quem está sendo tracionado? É justamente o seu grande dorsal. Então sempre que você tiver um apoio no seu peito, o estímulo de tração para o seu dorsal vai ser maior. E a estabilidade também vai ser um pouco maior, porque você tem não apenas o suporte do pé, mas também o suporte do peito, criando mais estabilidade. Forma de variar. Nessa remada, a gente tem a possibilidade de fazer uma pegada pronada, aberta, e variar a angulação do cotovelo. Desde fazer o cotovelo bem baixinho, até fazer o cotovelo bem alto, que a gente chama de abduzido, na linha dos ombros. O que isso vai mudar? Primeiro, quando eu voltar, o peso está me puxando para lá, e o apoio no peito está me puxando para trás. Então eu consigo alongar bem o grande dorsal. Segundo ponto, quanto mais o cotovelo estiver afastado do meu corpo, mais eu jogo estímulo para a parte alta do meu grande dorsal. Ou seja, deltoide posterior, trapézios e a porção superior do grande dorsal. Então, esse tipo de variação aqui, numa remada, ela permite que você tenha um trabalho melhor sobre o que a gente chama de upper back, que é a parte superior das costas. Outro ponto, aqui é uma remada que a gente trabalha com cabos, então a resistência ela é um pouco mais constante do que quando a gente trabalha com halteres, que as resistências, ou seja, a dificuldade que esse peso vai exercer para você é mais contínua aqui durante toda a amplitude do movimento, enquanto no halter ele vai ser mais contínuo, menos contínuo e vai ser maior, por exemplo, quanto mais o halter se afastar da sua articulação. Então, quando você trouxer para cá, o halter vai estar muito próximo do seu ombro, no caso de uma remada curvada, isso diminui a dificuldade. Quanto mais você subir, mais ele vai estar próximo do seu cotovelo, então aumenta a dificuldade para o seu grande dorsal. Aqui, o trabalho é mais constante. Lembrando que o dorsal, ele tem mais força no começo e menos força no final. Então, aqui você consegue coincidir esses dois fatores e trabalhar de uma forma única. Por exemplo, valorizando a fase concêntrica, porque aqui é um pouquinho mais fácil segurar atrás do que quando você está com o corpo inclinado com o halter. Então, estratégia de utilização desse tipo de remada. Quando você quer tensão mais constante, quando você quer mais tração no seu dorsal para trazer mais estímulo de alongamento e para variar a pegada de uma forma mais confortável, além de uma progressão mais simples. Outro ponto, eu estou sentado. Sentado, eu tenho menos utilização dos músculos paravertebrais, lombares, que são os músculos que vão ser estabilizadores quando o movimento é livre em pé, tá? Então essa é esse primeiro objetivo. Aí a gente vem para essa segunda máquina, que é uma máquina também de cabo e de plate load, que ela faz um movimento, vou colocar aqui, reduzir o peso. Ela faz um movimento mais angulado, Se você prestar atenção no eixo aqui, começa e vai fazendo um pêndulo, ou seja, o movimento começa de cima para baixo. Isso faz com que o movimento faça que você traga o peso mais na linha do seu quadril. Isso joga o estímulo já mais para a parte baixa do seu dorsal. E ainda mais se você coincidir com o movimento de fazer a pegada fechada. Quanto mais o cotovelo
fica perto do seu corpo, rente ao corpo, menos alto, mais você traz o estímulo para o glande dorsal e para a parte baixa das suas costas. Diferente da pegada aqui mais aberta, onde a gente tem o trabalho mais alto da parte superior. Mas ainda assim, ó, percebo que se eu pegar supinado, eu não consigo fazer aquele movimento jogando lá no alto do meu peito. Justamente porque essa máquina começa alta, termina baixa. Então, de todo modo, eu vou ter um incentivo a jogar esse trabalho para os feixes mais inferiores do glande dorsal, tá? Esse é o grande diferencial dessa máquina. Então, a gente pode utilizar as seguintes técnicas. Tração, ou seja, alongar o dorsal. Coloquei aqui o apoio para ganhar grande amplitude. Então, ó, nessa posição, meu dorsal alonga muito. Então, eu tenho essa estratégia de alongar, abrindo as escápulas, trazer rente ao corpo e apertar. Eu ganho muita amplitude de movimento por esse movimento em arco que essa máquina faz. Então eu consigo, ó, curvar a coluna, soltar as escápulas, alongar ao máximo aqui, ó, o meu grande dorsal e puxar, fazendo esse trabalho de contração. Essa, para mim, é uma das melhores máquinas para trabalhar a parte baixa do grande dorsal. Eu particularmente gosto demais, tá no meu treino. Esse aqui eu faço todos os dias, beleza? Agora aqui. Nesse movimento, a primeira diferença é que a gente não tem o apoio no peito. Então a tração não é tão grande e você vai ter que estabilizar com o seu corpo para o peso não te levar para frente. Então quem vai segurar o corpo de ir para frente é um pouco dos seus paravertebrais. Então aqui tem um pouco mais de trabalho lombar. E você tem que ter cuidado para durante o movimento você não trazer junto com o dorsal o trabalho de lombar estendendo o quadril. Então você poderia fazer assim, ó, flexão e extensão junto com o movimento das costas, que é a extensão do ombro e a abdução das escápulas. Então, se você quer só dorsal, joga o tronco para frente, estufa o peito e traz, ó, só os braços movendo, os ombros movendo e as escápulas movendo, sem o tronco. Aqui a gente isola o trabalho apenas para o dorsal. Se você quiser fazer um trabalho mais completo das costas como um todo, trazendo a extensão da coluna, você flexiona a coluna e estende a coluna. Flexiona a coluna, estende a coluna. Flexiona a coluna, estende a coluna. Qual é o certo? Não existe certo, depende daquilo que você quer trabalhar. Então, se você precisa desenvolver suas costas como um todo, está começando agora na musculação, talvez você isolar o movimento demais para o glande dorsal não seja necessário. Utilizando a flexão e a extensão da coluna, você também vai trabalhar os seus paravertebrais, que também vão trazer volume, fortalecimento para o seu low back, e vai fazer com que suas costas pareçam melhores. Então, vocês percebem que tudo parece remada, mas eles têm objetivos diferentes. Então agora, quando você for pensar no seu movimento, pensa na posição do corpo. Cotovelos mais altos, cotovelos mais baixos, mais alongamento, uso de tração com apoio no peito, uso da lombar junto com o movimento das costas, tudo isso vai fazer diferença para que os exercícios, apesar de parecidos, trabalhem de forma diferente. Agora eu quero saber de você. Você sabia dessas informações? Se você não sabia, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de treinar costas para eles utilizarem as mesmas técnicas e deixa seu like, porque esse vídeo merece. Fala a verdade, você nunca escutou esse tipo de dica. Tamo junto, siga nas redes sociais da Growth, o meu perfil, que eu também dou muitas dicas por lá, e a gente se vê no próximo vídeo.